E aí pessoal, eu sou o Renan. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre circuitos eletrônicos e sistemas digitais. Primeiramente, o que são circuitos eletrônicos? Circuitos eletrônicos são aqueles que usam correntes elétricas para realizar determinadas operações. Eles estão muito presentes em diversas áreas da nossa sociedade, tanto em usos em aparelhos eletrodomésticos em nossas casas, quanto nos setores comerciais e industriais. E como funciona um circuito? Um circuito deve ter três elementos básicos: a fonte de voltagem, a carga e o caminho condutor. A fonte de voltagem é uma fonte de tensão que faz com que a corrente flua, fornecendo energia para o circuito, por exemplo, uma bateria. A carga é o que consome a energia para realizar o trabalho. Pode ser uma lâmpada, ou em caso de circuitos mais complexos, podem ser transistores, condensadores, entre várias outras coisas. E o caminho condutor, que vai ser a via na qual a corrente vai fluir. Ela começa na fonte de tensão, viaja através da carga, então retorna na fonte de tensão. Esse percurso sempre vai ser feito do lado negativo até o lado positivo da fonte. Existem dois tipos de sinais com que os circuitos podem trabalhar, que são o sinal analógico e o sinal digital. O sinal analógico é representado por uma onda contínua que varia em função do tempo. Por exemplo, se uma curva desta onda apresenta intervalos que variam de 0 a 10, o sinal analógico passa por todos os infinitos valores existentes entre esses dois extremos, o que o caracteriza como um sinal de variação constante. Um exemplo de aparelho que utiliza o sinal analógico é um velocímetro de ponteiro, por exemplo. Já o sinal digital ele é menos complexo, porque apresenta apenas valores discretos no tempo e na amplitude. Com isso, se a faixa de frequência varia de 0 a 10, o sinal digital vai assumir apenas os valores inteiros entre esses dois números, arredondando para cima ou para baixo quando a frequência tiver um valor quebrado. Por exemplo, se a frequência der 5,5, ele vai arredondar para 5. Se der 5,6, ele vai arredondar para 6, o que o torna mais preciso, barato e mais rápido do que o sinal analógico. O sinal digital ele também é utilizado nos sistemas digitais. Os sistemas digitais eles são compostos por componentes que fazem funções lógicas baseadas na álgebra booleana, que utiliza o sistema binário, no qual as funções só podem ter dois valores, 0 ou 1. No caso das portas lógicas, é necessário representar os sinais elétricos, sendo o 0 representando o nível mais baixo de tensão e o 1 representando o nível máximo, que geralmente é 5 volts. Existem 7 portas lógicas, são elas a porta NOT, que utiliza o operador de inversão. No caso dela, um determinado valor na entrada vai possuir um valor contrário na saída. Por exemplo, se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Se a entrada for 0, a saída vai ser 1. A porta lógica OR, que utiliza o operador de soma lógica. A saída vai ser igual a 1 se pelo menos uma das entradas forem 1. E a saída vai ser igual a 0 se nenhuma das entradas forem 1, todas forem 0. A porta XOR, também chamada de OR exclusivo, ela utiliza o operador de soma lógica com um círculo. No caso dela, a saída vai ser igual a 0 se as entradas forem iguais, e a saída vai ser igual a 1 se as entradas não forem iguais, uma diferir da outra. A porta AND, que utiliza o operador de produto lógico. No caso dela, a saída vai ser igual a 1 se todas as entradas forem 1, e vai ser 0 se nenhuma das entradas for 1, que tiver uma das entradas for 0. A porta NAND, que utiliza o operador de produto lógico com o de inversão, e ela vai ser o oposto da porta AND. A saída vai ser igual a 0 se todas as entradas forem 1, e a saída vai ser 1 se ao menos uma das entradas for 0. A porta XNOR, que é o oposto da porta XOR, ela vai utilizar o operador lógico com o de inversão. Ela tem saída inversa da porta XOR, ou seja, a saída é igual a 1 se as entradas forem iguais, e a saída é igual a 0 se as entradas não forem iguais, uma diferir da outra. E por fim a porta NOR, que utiliza o operador de soma lógica junto do de inversão. Ela é o oposto da porta OR, e a saída vai ser igual a 0 se pelo menos uma das entradas for 1, e a saída vai ser igual a 1 se nenhuma das entradas for 1, todas forem 0. Existem 4 tipos de sistema de numeração bastante utilizados na eletrônica. São eles o decimal, o octal, o hexadecimal e o binário. O sistema decimal ele utiliza 10 algarismos para fazer representações, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já o sistema octal ele vai utilizar 8 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7.
O sistema de hexadecimal ele vai utilizar 16 algarismos para fazer representações, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. E por fim, um binário, como falamos anteriormente, ele possui apenas dois valores para fazer representações, são eles o 0 e o 1. Os circuitos digitais geralmente utilizam o sistema de numeração binário para representar grandezas. E por que eles utilizam o binário? Porque o binário ele possui apenas dois níveis de tensão, o que faz com que ele trabalhe mais rápido do que os circuitos que funcionam baseados em outros sistemas de numeração. Por exemplo, um sistema decimal ele teria que possuir 10 níveis diferentes de tensão, enquanto o binário só precisa de 2. Sendo assim, mesmo que o binário ele precise de mais dígitos para representar um número, ele faz isso de maneira mais rápida do que o sistema decimal. Para finalizar, vou falar um pouco sobre o mapa de Carnot. Quando a gente monta um circuito, a gente busca sempre utilizar o menor número de portas lógicas possível, pois quanto menos portas lógicas a gente usar, mais rápido ele vai funcionar e mais barato ele vai ser. E o mapa de Carnot serve justamente para isso, para simplificar uma expressão booleana. Ou seja, quando você está desenvolvendo um circuito, você pode primeiro fazer um circuito sem se preocupar com o número de portas lógicas. E depois você aplica o mapa de Carnot para tentar reduzir ao máximo o tamanho do circuito. Assim você vai diminuir o custo do projeto, o atraso na resposta e a potência elétrica consumida por ele. No caso dos processadores atuais, também existe uma lei que prevê que a cada 18 meses, os processadores eles vão ter um aumento de 100% no número de transistores, que é a lei de Moore. E graças a essas técnicas de redução, que hoje em dia possuímos processadores incrivelmente potentes e com tamanhos extremamente pequenos, o que possibilitou a criação de diversos aparelhos, como celulares, tablets e até mesmo o computador de uso doméstico que a gente tem atualmente. Como eu disse antes, a lei de Moore ela prevê uma redução do tamanho dos transistores dos processadores ao longo dos anos. Entretanto, existe um limite físico para realizar essa redução sem que o silício, que é o material usado nos processadores atualmente, ele perca suas propriedades. Sendo assim, para criar processadores cada vez mais potentes, será necessário utilizar um novo tipo de material. E a aposta dos pesquisadores atualmente de um material para substituir o silício é o grafeno, que é um nanomaterial derivado do carbono e que possui diversas características superiores ao silício, como resistência ao calor, o tamanho, entre várias outras. Então, pessoal, vou terminando o podcast por aqui. A ideia era apenas introduzir um pouco de eletrônica e sistemas digitais, que são assuntos bem mais profundos do que os tópicos que eu falei, mas já deu para ter uma noção básica de como funcionam. Então, vou encerrando por aqui.